Está escrito na gloriosa palavra de Deus: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de ter dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino dos céus. Amém. Dispõe o teu coração e a tua mente para receber de Deus, para que o Espírito Santo possa encontrar um campo fértil em você, para semear da preciosa palavra do Senhor. Nós temos ministrado nesses dias acerca das bases de um cristianismo de milagres. Milagre é a intervenção de Deus em nossa vida. Qualquer coisa que Deus faça e que nos alcance, trata-se de um milagre, pois milagre é Deus intervindo em nosso dia a dia, é Deus alterando a nossa história, é Deus moldando a nossa mente, modificando a nossa forma de pensar, alterando a nossa estrutura. E relembrando aqui rapidamente, nós fizemos uma pergunta acerca de qual seria o fato que vai trazer o milagre de Deus em sua vida. E a resposta é: crer em Jesus Cristo como seu modelo, seu guia, sua referência de fé. Nós vimos que Jesus Cristo, ele começou a fazer nos evangelhos e também a ensinar, até o dia em que ele foi recebido nos céus, porque enquanto aqui esteve ministrando por 3 anos e meio, transferindo o conhecimento de Deus, revelando a imagem de Deus, nos apresentando Deus Pai, e também mostrando quem nós somos, revelando também nós perante o Senhor. Após esse período de 3 anos e meio, ele concluiu a sua obra terrena na terra, ao ser crucificado, espontaneamente se entregando à morte, morte de cruz, e após ter padecido, morreu, crucificado, como todos nós sabemos, e o Espírito do Senhor o ressuscitou dos mortos, e ele por 40 dias, ele se reuniu com seus discípulos, e ficou explicando as coisas relacionadas com o reino de Deus. Jesus se apresentou vivo em sua ressurreição, ele deu orientações aos seus discípulos, e por cerca de 40 dias, aproximadamente 500 homens viram Jesus ressuscitado. E Jesus, ele ascendeu aos céus, após esse período, diante da vista dos apóstolos, e assentou-se à direita de Deus Pai, de onde intercede pelos vivos, por aqueles que hão de receber salvação. O que traz o melhor de Deus para o homem: descobrir o plano de Deus e como se encaixar nele, como se enquadrar no projeto de Deus. Obviamente o primeiro passo é descobrir qual a vontade do Senhor para a sua vida, e então entrar dentro dessa vontade. E hoje nós estamos ministrando, dentro deste conjunto de mensagens, acerca de bases para termos em nós um cristianismo transformador, um cristianismo que opera os sinais de Deus. E a pergunta é: o que a fé em Jesus Cristo pode fazer mais e melhor do que toda e qualquer religião? O que a fé na pessoa de Jesus Cristo pode fazer mais e melhor do que qualquer religião? A resposta eu vou adiantar para você, e estaremos discorrendo essa ministração, e que o Espírito do Senhor possa estar falando a você no decorrer dessa passagem. A fé em Jesus Cristo nos faz viver nele, com ele e para ele. Viver em Jesus
viver na companhia de Jesus, viver para Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele é a nossa inspiração. Jesus, Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa referência, Ele é o nosso guia. E antes disso, Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que foi separado por Deus, ungido para a nossa salvação. Então o Cristo de Deus, Ele é o centro, deve ser o centro da nossa existência. E Jesus, Ele é a nossa inspiração. Mas não inspiração, não no sentido que muitas pessoas têm. Porque nós sabemos que no decorrer desses séculos todos, muitos artistas, pintores, pintaram quadros acerca do que seria a imagem de Jesus. Muitos livros foram escritos para definir a pessoa de Jesus, para poder apresentar a obra de Jesus. Muitas obras artísticas foram feitas a fim de trazer uma imagem de Jesus, a fim de mostrar quem é Jesus Cristo. Acontece que esse tipo de inspiração não se trata da inspiração na qual eu gostaria de trazer ao teu coração nessa noite. Porque alguém pode se inspirar na pessoa de Jesus como um modelo de pessoa com vários valores morais. Jesus, ele pode servir de referência para as pessoas, de forma que elas possam admirar Jesus, elogiar Jesus, elas podem gostar de Jesus, mas ainda assim, Jesus Cristo não fazer a menor diferença na vida delas. Então não é esse tipo de inspiração, mas a inspiração que faz com que Ele possa entrar em nós, viver dentro de nós, e através de nós realizar a sua obra. Sabemos que em muitas situações, como a data de hoje para muitas pessoas, ou como a Sexta-feira da Paixão, um feriado consagrado pelo catolicismo, muitas pessoas em datas especiais como o próprio Natal, ou até mesmo na ministração da ceia do Senhor, o que fazemos uma vez por mês, a pessoa pode em um certo momento achegar-se a Jesus, sentir uma vontade de ter Jesus, uma saudade de Jesus, um sentimento indefinido que mostra que uma necessidade de estar perto de Jesus, mas afastou-se daquele instante, daquele momento, daquele evento. Há um esfriamento do coração, porque não se recebeu da parte de Deus aquilo que era realmente necessário para que houvesse uma mudança, para que houvesse uma transformação. Aquele evento, aquela situação não repercutiu dentro da alma conforme deveria, porque o coração não acompanhou, não recebeu daquilo que Deus queria dar. O Senhor Jesus, Ele disse, aonde está o teu tesouro, aí está o seu coração. E a palavra de Jesus sempre inspirou pessoas, ou sempre atraiu pessoas. Pessoas ficavam fascinadas com Jesus a ponto de 2 soldados que foram enviados para prender Jesus, ouvindo Jesus ministrar aos ouvintes, eles voltaram e quando foram interrogados acerca de onde está o homem, por que não o prenderam, a resposta foi: nunca ninguém falou como esse homem. Porque a mensagem de Jesus, ela fascina, mas precisamos de mais de Jesus. Mais do que ser inspirado como pela moral de Jesus, ou por aquilo que Jesus fez, pelas histórias que nos são contadas desde a nossa infância. Nós precisamos muito mais do que ter Jesus como aquele que inspira religiões. Precisamos de Jesus como Deus vivo dentro de nós. Precisamos, e aí nós começamos a entender o que Jesus fez, quando nós colocamos a nossa atenção naquilo que Deus fala. Quando nós dispomos a nossa mente e o coração para darmos ouvidos e créditos a Deus. Porque Deus está interessado em você, Deus está interessado em cada um de nós. E Deus deseja levar a cada um de nós a sua palavra.
E Deus vem ao nosso encontro através da transmissão da sua palavra, que é a verdade. Quando nós entramos na verdade, quando nós recebemos a verdade, nós recebemos Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Uma segunda verdade que eu gostaria de passar para você, além do interesse de Deus na tua vida, além do desejo de Deus de que você possa, e você somente vai receber do Espírito Santo, quando você prestar atenção naquilo que Deus fala, quando você fizer da palavra de Deus o seu tesouro, quando você fizer de Cristo Jesus o seu maior tesouro, então você vai compreender que o Evangelho de Jesus, ele é o mesmo. Jesus Cristo mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, nos diz o autor da carta aos Hebreus. E esse Jesus permanece vivo, porque, conforme nós lemos, ele se apresentou vivo com muitas e incontestáveis provas. E nós podemos ver no último culto acerca das provas de que Deus deseja que o seu Espírito Santo esteja em todas as pessoas. Mas esse Jesus que começou a fazer, ele não encerrou a obra nos evangelhos. Porque a obra de Jesus, ela continuou através de Atos dos Apóstolos, quando a igreja primitiva, quando os primeiros cristãos, recebendo a palavra do Senhor, esta palavra se apresentou a eles de uma forma viva, e ela produzia os efeitos, porque os sinais seguiam a palavra e a ministração da palavra do Senhor. O nome de Jesus é poderoso para fazer todas as coisas, segundo o poder de Deus que opera por meio da palavra que é ministrada. Ou seja, quando nós ministramos a palavra de Deus, quando nós anunciamos a Jesus Cristo, o poder do nome de Jesus acompanha a ministração da palavra, e aquele que crê recebe da parte de Deus. Por isso nós podemos dizer que o ministério apostólico dos primeiros discípulos, ele é transmitido via poder de Deus a todo aquele que crê. Amados, a fé, a certeza daquilo que se espera, a prova viva daquilo que não se vê, esta fé, ela não é problema quando nós temos o conhecimento de Jesus. Quando desconhecemos a palavra de Deus, quando o Jesus que nós conhecemos é apenas um Jesus histórico, então nós passamos longe da fé viva, da fé eficaz, da fé que atrai o poder de Deus. A graça de Deus se manifesta em nossas vidas através da nossa fé. E quando nós temos o conhecimento acerca de Jesus, quando nós lemos ou ouvimos sobre o que Jesus fez, então este conhecimento de Jesus desperta a nossa fé. E o ministério de Jesus Cristo, ele continua hoje na ação do Espírito Santo, através daqueles que creem. Como? Ele realiza a sua obra através do nosso corpo. Nós temos enfatizado isso nesses dias, porque ser cristão é ser parecido com Cristo, é ser seguidor de Jesus. E Cristo Jesus, assim como ele foi enviado por Deus Pai, ele nos envia a nós hoje, os que cremos, como mensageiros de Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele é a nossa inspiração. Se somos discípulos de Jesus Cristo, discípulo, ele é aquele que segue o mestre, é aquele que se espelha no seu mestre, é aquele que faz igual o seu mestre. E essas palavras podem escandalizar alguns desavisados, mas quando nós mergulhamos na palavra do Senhor, e nós cremos na verdade de Deus, e estamos preparados para as verdades espirituais que Deus traz à nossa vida, nós compreendemos, não somos deuses, somos seres humanos, falhos e fracos, pecadores, mas uma vez que o sangue de Jesus foi derramado em nosso favor, e nós aceitamos e recebemos o valor desse sangue sobre nós, então nós compreendemos que a graça de Deus se manifesta na nossa vida, e todos nós, te prepara para ouvir isso, e todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, porque a lei nos foi dada por meio de Moisés, no Antigo Testamento, mas a graça e a verdade vieram a nós por meio de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, ungido para a nossa salvação, nós recebemos a graça de Deus e a verdade do Senhor. O próprio Cristo, ele é a verdade de Deus, ele é a graça do Senhor derramada sobre nós, para que o Evangelho seja vivo em nós. E o que é o Evangelho?
Cristo é a boa notícia. Ele próprio, ele veio, ele trouxe a sua palavra. E ele próprio é a boa notícia para cada um de nós. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O apóstolo Paulo, ele fez essa declaração em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus, declara comigo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu creio em Jesus, o poder do Evangelho está na minha vida. Jesus veio, ele revelou o Pai. Deus, sabemos nós que no Antigo Testamento, em momento algum, qualquer profeta que seja, ou nenhum dos profetas, jamais tiveram a ousadia de chamar Deus de Pai. E o Pai se revelou nessa condição por meio de Jesus. E Jesus Cristo, o unigênito de Deus, se tornou o primogênito do Senhor, abrindo e alargando as portas dos céus, nos dando acesso ao Senhor. E nós que somos necessitados da graça de Deus, pecadores, fomos remidos, fomos salvos pelo Senhor, pela obra de Deus em nós, pela decisão de estar em Cristo, de recebê-lo em nossa vida, de nos entregarmos a Ele. Então nós podemos olhar para Jesus, porque Jesus e o Pai são um, é uma só unidade, o mesmo Deus, e podemos enxergar Deus na pessoa de Jesus, podemos enxergar Deus na obra de Jesus. E este Evangelho, que é a obra de Jesus, foi passada para os primeiros discípulos, e através dos séculos, geração após geração, chegou até nós. O Evangelho de Jesus, a boa notícia de Deus, nos traz uma referência de vida, de como devemos ser, mas sendo pecadores, necessitados. Como podemos ser como Jesus, ou fazer a obra de Jesus? Sabemos que Jesus é Deus, Filho de Deus, perfeito, pleno, e jamais seremos, mas remidos pelo sangue de Jesus, como filhos de Deus, recebendo a graça do Senhor sobre nossas vidas, recebendo de Jesus a representatividade dele aqui onde nós estamos, ou seja, nós nos tornamos filhos de Deus, e nessa condição de filhos de Deus, somos também, segundo o apóstolo Paulo, embaixadores de Cristo Jesus. Então nós representamos o reino de Deus onde nós estamos, e não precisamos nos punir por causa dos nossos pecados. Muitas pessoas sofrem e veem no sofrimento uma forma de pagar pecados. Isso não acontece. Muitas pessoas, elas querem realizar boas obras, querem agradar o coração de Deus, fazendo alguma coisa pelos outros. Certamente, tudo aquilo que nós fazemos em favor das pessoas, abençoa pessoas, e isso agrada a Deus. Mas não somos salvos por coisas boas que nós fazemos. Não somos salvos porque estamos em uma igreja, porque praticamos uma religião. Amados, Deus criou o mundo, Deus, ele é o dono do mundo, Deus tem todo o direito de reinar sobre o mundo. E Deus, ele reina sobre o mundo, ele deseja reinar sobre o mundo através de pessoas, usando pessoas, para expressar o seu reino nesse mundo. Porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno. O apóstolo João, ele diz, nós sabemos que nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. O sistema do mundo está corrompido, e nós aqui estamos para representar Jesus, para estabelecer o reino de Deus onde nós estamos, e a nossa santidade não vai fazer muita coisa. O nosso esforço representa muito pouco. Por quê? Isso é uma situação espiritual. Deus, ele nos colocou aqui na terra. Somos seres caídos, ou éramos até então. Deus nos regenerou em Cristo Jesus. Nós somos restaurados em Cristo Jesus, para representar em carne, não andando na carne, mas para representar Jesus em carne, para que a obra do Senhor possa acontecer. Aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar, pregar e fazer, Deus espera que nós façamos como discípulos de Jesus, como servos de Deus. Por mais que a gente possa orar, é claro que quando nós oramos, nós nos santificamos, nós somos aperfeiçoados em nossa fé por meio da oração, mas a obra de Deus não depende exatamente disso. Não. O reino de Deus nos é dado e é colocado dentro de nós.
É pela presença do Espírito Santo de Deus em nós que a obra do Senhor acontece. Não é pelo nosso esforço. O nosso esforço representa apenas a nossa religiosidade. Não basta estarmos na igreja, não basta fazer algo pelas pessoas, porque até mesmo a oração ela pode representar uma obra, pode representar um motivo de orgulho no nosso coração, orgulhos espirituais. Mas entendamos, o tempo de Deus está cumprido. Quando João Batista veio para anunciar o reino de Deus, a mensagem de João Batista era: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. E quando Jesus veio, a mensagem de Jesus era a mesma de João Batista: arrependei-vos porque é chegado a vocês o reino de Deus. Por quê? Porque Jesus é o reino de Deus, Ele é o embaixador, Ele é a essência do reino de Deus, é a pessoa de Jesus. Arrepender e crer no Evangelho de Jesus é receber o reino de Deus. E tudo que nós temos que fazer é crer no Evangelho de Jesus, recebendo Cristo, crer nessa verdade para vivermos no reino de Deus. Mas estamos morando em Arcos, estamos na terra, tem N situações da nossa vida em que nós precisamos tratar. O ser espiritual, ele não é alguém dissociado, não é alguém distante, não é uma pessoa alheia às situações do nosso dia a dia, ao contrário, é alguém que consegue discernir todas as coisas espiritualmente e consegue servir a Deus, inclusive cumprindo com as suas obrigações aqui na terra, junto à sua família, junto ao seu trabalho, junto a toda e qualquer situação que se apresente. Ele expressa, ele representa Jesus Cristo, o que Jesus é, o que Jesus faria. E Jesus Cristo, Ele trouxe a nós o reino de Deus quando o recebemos no nosso coração como Senhor e Salvador. E este reino de Deus é um governo que é espiritual, é real, e a sede do reino de Deus, obviamente, é nos céus. Mas quando os discípulos perguntaram a Jesus acerca de quando é que viria o reino de Deus, Jesus disse: o reino de Deus, ele não vem com a aparência exterior, não é algo que os nossos olhos físicos vão enxergar. As pessoas não vão dizer: o reino de Deus está aqui, ou então, o reino de Deus está ali. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino de Deus, ele está onde nós estamos. Se nós estamos em Cristo Jesus, o reino de Deus está dentro de nós. E onde nós estivermos, o reino de Deus está ali. E tendo nós como representantes desse reino. Então o reino de Deus, ele está no seu trabalho, ele está na sua escola. Quando você está no trabalho, quando você está na escola. Quando você está na igreja, o reino de Deus está na igreja. Se você está cheio do Espírito Santo do Senhor, então você consegue entender que para se achegar a Deus não basta praticar uma religião, que não é pelo seu esforço, não é aquilo que você faz que vai agradar a Deus. Tudo aquilo que você faz sem a presença do Espírito Santo desagrada completamente a Deus. Os seus atos de justiça e os meus também são chamados trapos de imundície perante o Senhor. Então nós devemos abrir mão deste orgulho espiritual, buscar entender que não é uma questão de qual a religião certa, ou acreditar que o que importa é seguir a Deus, então qualquer religião serve. São pensamentos enganosos trazidos na mente das pessoas e trazidos pelo diabo a fim de perverter, a fim de desviar o foco, a fim de tirar o entendimento das pessoas acerca do reino de Deus. Porque não é uma questão de seguir um sistema religioso, mas de entender que estamos seguindo os ensinos de Jesus Cristo, que nós seguimos a Jesus. E se seguimos a Jesus, o Espírito do Senhor é que trabalha as nossas vidas, e que não existe nenhum dogma, nenhuma lei, nenhuma obra, nada que possa apagar os nossos pecados. Quando as pessoas estão sem Cristo, elas têm uma necessidade muito grande de chegar até Deus. E o próprio termo religião, sabemos que significa religar, e que é religar o homem a Deus. É a tentativa do homem de agradar o coração de Deus, a fim de ser aceito por Deus, a fim de ser perdoado por Deus. Mas Deus já fez uma obra, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. E a obra de cima para baixo já foi feita em nossas vidas.
por Jesus Cristo, que é a nossa inspiração, que deve ser aquele em quem nós nos inspiramos para viver a nossa vida, e assim seguimos Cristo. Não é de acordo com o nosso querer, mas de acordo com o que a Escritura Sagrada ensina. Nós sabemos que o reino de Deus, ele traz a nós talvez um padrão moral alto demais, e é verdade. Mas se Cristo Jesus e se a palavra do Senhor nos dá um padrão alto moral, Deus nos dá duas coisas. Primeiro, Ele nos dá o ensino para que nós possamos entender o que devemos fazer e como devemos ser. E mais que isso, sabendo que nós não podemos cumprir por nós mesmos, Ele nos dá do seu Espírito Santo, para que nós possamos viver dentro deste padrão que Ele nos oferece. O próprio Deus realiza a sua obra dentro de nós, amados. E esta obra de Jesus veio para ensinar os seus discípulos, para que houvesse uma continuidade da sua obra. Então os discípulos de Jesus receberam em particular as orientações, retiraram as suas dúvidas, puderam ter uma intimidade maior com o Senhor, puderam vê-lo em ação, operando sinais, puderam ver a intimidade dele com o Pai nas suas orações pela madrugada. Jesus Cristo, ele veio pregar o evangelho às multidões, porque Deus deseja que todos venham ao conhecimento da verdade. E é por isso que ele preparou os discípulos, para que a palavra fosse multiplicada. Deus, na pessoa de Cristo Jesus, ele deu a demonstração do reino de Deus, curando pessoas, no corpo e na alma, levando as pessoas a recebê-lo, libertando pessoas da presença de espíritos imundos, levando pessoas a receberem paz nos seus corações, levando pessoas ao entendimento da pessoa de Deus, levando pessoas a um nível superior de vida, para compreender o sentido da sua existência. Quando não temos Cristo, lutamos pela nossa sobrevivência terrena, buscamos no prazer o sentido maior para a nossa existência, buscamos objetivos terrenos para ocupar a nossa mente, para nos dar um motivo para vivermos. Mas o Senhor Jesus, é Ele quem dá sentido à nossa existência. Quando nós vamos para a Escritura Sagrada, e nós compreendemos a obra de Deus, e deixamos que o Espírito Santo trabalhe em nós, porque Deus deseja que o mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo, o mistério que os profetas do Antigo Testamento não compreenderam, aquilo que reis desejavam saber e não souberam, que o mistério revelado é a Cristo Jesus dentro de nós. Profetas, reis, homens usados por Deus, recebiam ordens de Deus e as cumpriam, foram usados pelo Espírito Santo em muitas situações, mas após Pentecostes, o Espírito do Senhor, ele veio cumprindo as profecias do Antigo Testamento, para entrar em nós e realizar a obra de Deus. E uma dessas obras, talvez uma das mais requeridas por nós, é que o Senhor, Ele cure o nosso corpo, que Ele satisfaça as nossas necessidades, que a gente possa viver uma vida agradável aqui na terra. E Deus, Ele se ocupa em nos abençoar. Deus, Ele deseja, na medida que nós entendemos a palavra, na medida em que a fé vem ao nosso coração, o Senhor, Ele usa da nossa fé, para que a graça dele nos alcance. Então somos abençoados por Deus em muitas coisas, mas o principal, a maior obra de Deus, não é para o tempo presente. A maior obra de Deus é uma obra para toda a eternidade, porque Deus, Ele enviou Jesus para que a sua justiça pudesse ser satisfeita, porque os pecados dos homens subiam ao coração do Senhor, e a justiça de Deus requeria uma satisfação, sabendo que o homem, por seus sacrifícios, jamais poderiam pagar. Já no princípio, o Senhor, Ele determinou que viria em forma de homem, e Cristo Jesus, Ele veio, e além de nos ensinar a palavra, além de nos mostrar o Pai,
além de mostrar a nossa condição para que pudéssemos ser transformados, Ele sacrificou-se em nosso lugar, Ele pagou o preço dos seus e dos meus pecados, e dos pecados de toda a humanidade. Mas, ao pagar esse preço, Ele foi resgatado novamente a sua condição, porque verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, e nessa condição de verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é o único que pode estabelecer a ponte entre os homens e Deus, de fazer-nos chegar até Deus. Por isso, amados, somente em Cristo Jesus e através de Cristo Jesus é que nós chegamos a Deus. E Jesus Cristo, ele disse aos discípulos que enviaria o Consolador, e enviou. E o Consolador, que é o Espírito Santo, que é também o próprio Deus, ele está presente na vida daqueles que creem, para testemunhar acerca do sacrifício e da obra de Jesus em nosso favor. E esse Jesus Cristo, a sua obra em nós, ela depende do nosso entendimento da Escritura. E se nós entendemos e cremos, então nós recebemos, porque recebemos na medida que nós cremos, e somente podemos crer na proporção que nós conhecemos. Por isso nós devemos ler a Escritura, devemos ouvir as palavras de Deus, para que esta palavra penetre em nossa mente e este conhecimento desça ao nosso coração, às nossas emoções, à nossa vontade, para que possamos crer que, pois é real, e quando cremos, o Senhor vem a nós e realiza a sua obra. Eu creio que Deus é poderoso para fazer abundantemente além do que aquilo que nós podemos pedir, pensar, desejar, imaginar, segundo o seu poder que opera em nós. O apóstolo Paulo também creu nessa verdade. Foi ele quem escreveu, movido pelo Espírito Santo, em Efésios capítulo 3, no versículo 20. E nós precisamos nos achegar a Deus, porque Jesus é a nossa cura, Jesus ele é o nosso louvor, Jesus ele é a ponte que nos leva até Deus Pai. E se cremos em Jesus, dele recebemos. Há boas notícias de Deus para nós, é o Evangelho. A conexão, preste atenção, a conexão de Cristo Jesus para os discípulos, a obra de Jesus nos Evangelhos, ela foi transferida para Atos dos Apóstolos, através do apóstolo Pedro, através do apóstolo João, através de Estevão, através de Felipe, através de outros discípulos. E o Senhor diz que a sua obra está disponível, que os sinais seguiriam aqueles que creem. Marcos, no seu evangelho, já anunciava essa verdade revelada por Jesus, que estes sinais seguiriam os que creem, que ao impor as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados, que expulsariam demônios, que se bebesse alguma coisa mortífera, não faria dano algum. Os sinais de Deus, eles estão presentes no Evangelho. Nenhuma religião ousou chamar o seu Deus para confirmar os sinais. Nenhuma. Os budistas jamais fizeram isso. As religiões orientais, esotéricas, jamais fazem isso. Somente o cristianismo pode invocar esse Deus, o seu Deus, e pedir que Ele confirme com sinais a palavra que é ministrada. Quando o Senhor traz fé ao nosso coração, nós podemos crer, podemos orar, e sabendo que dele receberemos, porque o nosso Deus é um Deus que responde orações. Não está presente aqui hoje, mas uma senhora na semana passada, estive com ela hoje na parte da manhã. Ela estava com suspeita de trombose, a perna estava inchada, com uma mancha escura na região da canela. E hoje, quando eu fui visitá-la, a perna dela estava normal, sem inchaço, sem mancha alguma, estava perfeitamente, estava boa, tanto quanto a outra perna. E eu creio que Deus agiu, que foi a unção e a ação de Deus sobre ela, a partir do momento que ela esteve, que ela ouviu a palavra e que ela recebeu a oração. Nós vamos orar. E eu não sei, talvez até conheça alguma necessidade sua,
mas eu não sei para o que se move o seu coração nessa noite. Mas eu sei que em Jesus Cristo nós temos o Espírito Santo, que sei que a fé em Cristo, na sua pessoa e na sua obra, pode realizar o que nenhuma religião pode fazer. Porque a religião, ela não pode dar a você a vida espiritual que Deus tem para você. A religião, ela pode ocupar a sua mente, ela pode ocupar o seu coração, ela pode te levar a praticar certas cerimônias, a fazer certas coisas, mas ela não pode trazer vida, porque a vida está na pessoa de Jesus. E é em Cristo Jesus que nós devemos crer. Nada de dogmas, filosofias, ensinos humanos, mas temos que buscar a palavra viva que nos traz Jesus. Porque Jesus, Ele é o Senhor da vida. Ele entregou a sua vida espontaneamente. O Espírito do Senhor trouxe novamente a vida. E a vida que é em Jesus, ela é transferida a nós, ela é transmitida a nós por meio do seu Espírito. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui. Você crê? Porque o Espírito do Senhor está onde a palavra de Deus é ministrada. Onde se ministra a palavra de Deus, ali está o Espírito do Senhor. E Ele é poderoso para fazer na tua vida, segundo as suas necessidades, e é por isso que nós vamos orar agora. Prepara o teu coração para receber de Deus, porque Deus é Deus que opera milagres. Deus, Ele traz a nós os sinais que confirmam a pregação do Evangelho, porque nós temos um Deus que é vivo, nós temos um Deus que é todo poderoso e que faz a sua obra, a fim de que a sua palavra confirme a sua glória, porque todas as coisas são para a glória de Deus. Por isso Jesus nos inspira para recebermos dele, para falarmos acerca daquilo que ele falou, porque a sua palavra permanece viva em nós. Então, em nome de Jesus, neste nome precioso, poderoso, maravilhoso, nesse nome que tem todo o poder sobre céus e terra, Pai querido, nós nos achegamos a Ti, após ministrarmos a palavra, crendo que o Senhor Jesus nos inspira, que podemos, ó Deus, crendo, Senhor, que podemos pegar essa palavra e entender que ela é viva, entendemos que ela é real, entendemos, ó Deus, que essa palavra se aplica hoje aqui onde nós estamos, da mesma forma que se aplicou na vida de Felipe, da mesma forma que se aplicou na vida de Estevão, da mesma forma, Deus, que se aplica na vida de Pedro, de João. Nós cremos, Deus, e estamos invocando, ó Pai, e buscamos em Ti, Senhor Deus, pela presença do Teu Espírito, que o Senhor libere dos céus, ó Pai, segundo o desejo do coração, daquilo que não interfere em pecado, daquilo que não incorre em situação de pecado, daquilo, ó Deus, que não desagrada ao Senhor, mas que a Tua obra aconteça, ó Deus. Nós invocamos, ó Pai, o Teu poder para tocar em nós, do alto da cabeça à sola dos nossos pés, ó Deus, toque no nosso corpo físico. Pai querido, visita, Senhor Deus, cada órgão interno. Senhor, toque no cérebro. Deus, toque, Senhor Deus, nos neurônios. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu te peço que Tu operes a Tua obra na mente de pessoas aqui. Em nome de Jesus, para que a Tua glória se manifeste, para que o Seu nome seja exaltado. Faça a Sua obra, Deus, tocando, ó Pai, em nome de Jesus. Tu que cancelaste os nossos pecados por meio do sacrifício de Jesus. A nossa vida, Deus, é para glorificar o Senhor. Então nós clamamos a Ti, ó Pai, invocando esse mesmo poder. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o poder que toca nos nossos corpos mortais, segundo a Tua palavra. Então nós, invocando este poder, nós te pedimos que a visitação do Senhor, ó Pai, alcance os nossos corpos físicos, toque em nossos órgãos internos, toque, Senhor, no sangue, nos nervos, nos músculos, toque na pele. Deus, em nome de Jesus, toque nos ossos. Nós rejeitamos, ó Deus, toda deteriorização, rejeitamos, ó Deus, toda enfermidade, toda doença, porque Jesus, verdadeiramente o Senhor, levou os nossos pecados, levou as nossas enfermidades, pelas Tuas pisaduras, Jesus, o profeta Isaías declarou que nós fomos curados,
Então nós não precisamos carregar a enfermidade. E é por isso, Deus, que eu te peço, onde houver enfermidade em nosso meio, em nome de Jesus, todo aquele, ó Pai, que ouviu essa palavra e cujo coração se encheu de fé, em nome de Jesus, nós rejeitamos toda e qualquer enfermidade, em todo e qualquer órgão interno, em qualquer parte do corpo, do organismo, em nome de Jesus. Vem com tua cura, Senhor. Vem com tua cura, Deus, para que se saiba que há um Deus nesse lugar, que o Senhor é um Deus vivo, todo-poderoso, e que a tua obra está sendo feita para a sua glória, em nome de Jesus. Nós rejeitamos toda e qualquer dor na cabeça, nos músculos, nos ossos. Nós rejeitamos todo inchaço, todo caroço, todo e qualquer mal em forma de doença e de enfermidade no corpo. Rejeitamos todo o mal, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Toda dor saia, toda e qualquer enfermidade, doença saiam. Espíritos que têm trazido enfermidades, nós rejeitamos a presença de vocês. Abandonem essas vidas para a glória de Deus Pai. Você que tem interferido na vida da pessoa, trazendo separação, trazendo contendas, espírito que tem trazido confusão, nós rejeitamos vocês agora em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, em Cristo. Amém e glórias a Deus. Glórias sejam dadas ao Senhor. Você pode glorificar o Senhor aplaudindo o Deus Todo-Poderoso. Glórias sejam dadas a Deus. Glórias sejam dadas a Deus.